Muito bem-vindo para esse nosso momento de culto transmitido online pelo YouTube da MEUC, Missão Evangélica União Cristã. O nosso objetivo com todas as programações, sejam nos nossos espaços físicos ou nos nossos canais online, é de compartilharmos aquilo que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. E por isso, em nome do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus encarnada, o Verbo se fez carne, é que nós estamos agora juntos para este momento. Bem, se este culto está sendo colocado ao ar neste domingo à noite, isso significa que nós tivemos alguma dificuldade técnica com a nossa transmissão ao vivo, mas por isso esse culto está preparado e a palavra de Deus, ela é viva, como diz a Bíblia, na carta aos Hebreus, ela é eficaz porque ela penetra mais fundo do que uma espada de dois gumes, afiada dos dois lados. E esse é o nosso desejo. Independente de quando a palavra foi anunciada por nós, talvez você esteja curioso, hoje é dia 25 de setembro, o momento onde nós então estamos gravando, e também agradeço que você nos tenha acompanhado e ansiamos que os momentos tenham sido de bênção, independente se você acompanha nos nossos espaços físicos ou a partir do canal online da MEUC. Eu sou Hans-Jürgen, missionário desta comunidade, junto com também os meus colegas. Pois bem, quero convidar você para um momento de louvor que Raquel e Rubinho têm preparado para nós. E um momento quando a gente participa de um culto online, é sempre uma possibilidade também de você ou ouvir as canções, refletir nas letras, fazer delas sua oração, bem como também você pode cantar junto, se você conhece as letras, ou apenas prestar atenção. Mas querem nos inspirar para as nossas vidas, as canções que ouviremos a seguir. Convido você para uma palavra de oração. Às vezes a gente dá um clique aí na programação e ainda internamente está tão agitado, não é verdade? Quero convidar você para se aquietar. Pai bondoso, nosso coração por vezes está inquieto. Aquieta-nos diante de Ti. Que o Teu Espírito Santo tenha acesso às nossas vidas por meio da Tua palavra e que experimentemos palavra viva para nós. Em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom, estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito.
pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas vai levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criastes o que sou, e me amas como sou, e tu sabes quem eu sou. Hoje é tempo de louvar a Deus, em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar
Sem dúvida alguma, é uma ótima oportunidade que nós temos nesse momento de partilharmos a palavra bíblica e de você também poder partilhar essa mensagem com alguém outro. Claro, a gente faz isso quando a mensagem teve significado para nós, mas do fundo do meu coração, desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor imensurável de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, sim, comunhão que é real, mesmo por meio da tecnologia e apesar da distância, invada nossos corações, porque hoje, se ouvirmos a sua voz, é oportunidade. Oportunidade. A mim me encanta esse texto que fala de oportunidades, das mais diversas. E por isso eu quero compartilhar com você e convidar você a abrir a sua Bíblia, mais ou menos lá no meio, um pouco depois de Salmos que está no meio, mas também num texto de sabedoria, Eclesiastes capítulo 3. E gostaria de sugerir que você deixasse sua Bíblia aberta, ou se você está acessando pelo celular, né? Deixa aí em Eclesiastes capítulo 3, eu leio para nós o primeiro versículo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O texto escrito na língua hebraica, ele vai trazer duas palavras distintas para qual nós temos uma só em português, a saber, tempo. Et e olam são duas palavras com conceitos diferentes que eu gostaria de traduzir como se uma fosse o recipiente do tempo e o outro fosse o conteúdo desse recipiente, ou seja, a qualidade de tempo ou o momento que você vai viver naquele tempo, naquela cronologia. Tudo tem o seu tempo e há tempo determinado para todo propósito. Então, já de início, na sua forma filosofal de escrever, como diz a tradição, sendo Salomão, há muita crítica em relação a isso, não quero me ater a esse aspecto, mas como a tradição cristã costumeiramente deixou Salomão como autor desse texto, ele nos provoca numa reflexão filosófica quanto ao sentido do nosso viver. E começa dizendo que temos várias oportunidades ao longo da vida. Por isso eu quero convidar você no início da nossa reflexão para, de fato, se questionar. Como é que eu tenho aproveitado as oportunidades distintas que a vida me oferece? Essa é a linguagem filosófica de Eclesiastes, mas por detrás está que o Deus da vida nos oferece. Versículo 2 até o 8, convido você para acompanhar a leitura. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Abre parênteses, esse é o espaço em meio ao qual todas as oportunidades acontecem, entre nascimento e falecimento. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. O que chamou a sua atenção desses versículos? Bem, como é uma mensagem de culto, eu não consigo lhe ouvir, mas você pode deixar o seu comentário, pode entrar em contato diretamente comigo. Eu vou aproveitar o momento para compartilhar o que chama a minha atenção. Se você observou bem, versículos 2 a 8 são formados por pares. 14 pares de tempos contrastantes. E aqui nós já temos algo muito significativo para nós. É de que a vida é marcada por opostos. Assim como há tempo de chorar, há também o tempo de rir.
Assim como há o tempo de plantar, há também o tempo de colher. Nem sempre é tempo de colher. Mas também não é eternamente tempo de se plantar. Talvez você se identifique aqui no meio pensando, mas eu tenho falta de paciência. Eu planto e não consigo esperar o tempo de colher. E quando isso é relacionado aos nossos quintais, aos nossos jardins, à sua sacada, ao seu... Agora na quarentena ficou meio na moda o negócio de plantar suculentas, tudo bem, mas se é o meu investimento, o meu plantar para dentro de relacionamentos e não estou colhendo, enfim... Os opostos, eles são apresentados aqui com a sabedoria de Salomão para nos convidar a entender de que, em primeiro lugar, é óbvio, a vida não é um mar de rosas, mas também a vida não é apenas uma maré negativa de tragédias. Logo, precisamos dos opostos para conseguirmos valorizar. Numa realidade como a nossa, humana, que é imperfeita. Se você quer viver apenas o perfeito e postar nas suas redes sociais, você não vive a realidade dessa vida. Por isso, quem sabe hoje seja tempo oportuno de algo não tão agradável. Mas se você souber viver esse momento, aceitá-lo e vivê-lo com dignidade. Por exemplo, aqui diz, há momento de abraçar e momento de afastar-se de abraçar. E nós estamos exatamente vivendo essa realidade, onde nós estamos cansados do afastar-se de abraçar. Mas eu imagino que quando a gente puder retomar a rotina normal, não os cultos presenciais que já estão acontecendo, porque eles ainda não são normais, mas tudo normal, que provavelmente a partir de um contexto em que de uma forma geral se tem acesso à vacina, nós vamos valorizar abraços como nunca. Nós vamos, quem sabe, nos expressarmos mais os nossos sentimentos com aquelas pessoas e por que não também com irmãos na fé que a gente via 1, 2, 3, 4 vezes por mês. Enfim, mas os opostos eles são muito importantes para a valorização e para a não negação da realidade. Tem pessoas que precisam aprender a viver o lado bom da vida e entender que, apesar do choro, tem momentos que eu preciso me alegrar. E já tem outras pessoas que fazem de conta que a sua vida é um mundo de fábulas e negam os momentos difíceis. E acabam engolindo sentimentos, engolindo situações que em algum momento vão precisar vir à tona. A sabedoria bíblica nos ensina aqui que há momento oportuno para cada situação. E o sábio é aquele que vai viver tudo no seu determinado tempo. Mas isso também é um consolo. A lógica desse texto é como os opostos vêm e vão, assim como os ciclos da natureza. A primavera entra em cena porque o inverno passou. Assim também os momentos, seja de ordem emocional, de ordem relacional, as dificuldades financeiras, ou os momentos também só de alegrias, as coisas vêm e vão, e isso nesse texto é um incentivo, é um consolo para a gente também não imaginar quando está num momento difícil de que vai ser para sempre. A mensagem desse texto é: não vai ser para sempre, não vai ser para sempre. Porque, poderíamos lembrar aqui do Salmo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tá certo, por vezes a gente não sabe quanto tempo leva essa noite, né? No caso nosso de nos afastarmos de abraçar, mas não é para sempre, e aqui há um consolo. Seguindo a leitura, vamos dar uma olhada em mais 2 versículos. Depois disso, parece que vem uma inquietação por parte do autor. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga?
Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com o trabalho, os afligir. Você está entendendo? Se as coisas ruins não permanecem para sempre, que bom. Mas ele também vai percebendo, as coisas boas também não duram para sempre. De nada nessa vida nós temos a segurança de que é para sempre. Nem o que mais amamos, mais gostamos, também não as pessoas que mais amamos. E talvez você nos últimos tempos precisou se despedir de alguém. Isso é muito difícil. Aqui, Salomão ele está questionando, mas que proveito tem a vida? Se eu me dedico tanto, quem sabe, para conquistar coisas, e quantas pessoas correram atrás e buscaram e conquistaram em anos idos e tiveram que abrir mão, gastar a sua economia, vender algum bem para poder sobreviver nesse período ou para ajudar pessoas próximas. Bem, que bom se você ainda teve meio de fazê-lo. Mas aqui há uma certa inquietação. Qual é o sentido da vida? Em outras palavras, Salomão está dizendo isso. Qual é o sentido da vida? Se Deus nos aflige, ou seja, nos coloca na realidade da vida, na qual nós temos que caminhar entre altos e baixos, o que adianta eu lutar por algo se a própria Bíblia e a experiência dos mais sábios nos mostra de que as coisas não são para sempre, de que nem os relacionamentos são para sempre? Qual é o sentido disso tudo? E aí vem algo muito interessante, que é o versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. A ideia é o anseio pela eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus faz desde o princípio até o fim. Na entrelinha estão aqui duas coisas. A primeira é, o ser humano não consegue viver sem significado, sem sentido. Porque por algum tempo vai, altos e baixos. Estou num momento difícil, vou lutar por tempos melhores, que é a lógica dos versículos 2 até 8, né? Tempos difíceis, depois vem tempos melhores, tempo de rasgar, tempo de costurar, tudo bem, mas tempo de guerra e tempo de paz, mas eu queria paz para sempre, e não que a guerra voltasse a ameaçar. A pergunta é, a vida tem que ser algo mais, tem que ter sentido, tem que ter significado, e é isso que está por detrás também do questionamento no versículo 9 e 10. Qual é o sentido disso tudo? Que proveito tem o trabalhador? Aqui não é a pessoa empregada, mas a pessoa que trabalha na sua vida, que busca as coisas na sua vida. Qual é o sentido disso tudo? Se, aliás, não tenho garantia em nada, e se nada nessa vida é para sempre. Versículo 11 nos dá a orientação. Aliás, tudo passa a ser formoso no seu devido tempo, porque eu tenho a impressão de que a vida é mais. Eu tenho a impressão de que existe um sentido maior. Impressão. É isso que Salomão vai dizer aqui, porque nós lemos o Antigo Testamento muitas vezes na perspectiva do novo, de nós cristãos, que a partir de Jesus cremos na ressurreição. Mas no Antigo Testamento isso não estava claro. Quanto mais eles se aproximam dos séculos mais próximos a Jesus, mais por influência de outras religiões, o judeu vai começar a questionar: talvez Deus não nos abandone na sepultura. Talvez Deus é tão bom e tão poderoso que não nos abandone na sepultura. E é isso que está aqui pegando. Como eu gostaria que a vida fosse mais e que tivesse algo eterno. Como eu gostaria que as coisas boas não deixassem de existir, que não passassem. É o anseio por eternidade. E este é o algo a mais, e esse é o segundo aspecto aqui na parte final. Nós só vamos ler até esse versículo 11, que eu queria chamar a atenção de você. Porque Salomão começa a desconfiar. Talvez existe algo eterno. Talvez por quê? Porque se o meu coração anseia por algo que dure para sempre, e eu que sou humano, que sou imperfeito, será que Deus, que é perfeito, já não tem esse algo?
esse algo eterno, esse algo que é para sempre. Pois bem, o anseio pela eternidade é expresso aqui. Mas mesmo assim não temos acesso aos mistérios da vida, nem à eternidade, como diz o final do versículo 11. Aqui nós temos que olhar agora na perspectiva do Novo Testamento. Sim, sabemos que a vida é mais, na perspectiva do cristianismo, de que Cristo venceu a morte e nos trouxe esperança de vida eterna. Mas se, numa época em que não se tinha certeza, Salomão começa a valorizar aquilo que é de ordem eterna, será que nós que afirmamos crer na eternidade, não deveríamos valorizar isso mais ainda nos nossos dias? E isso não significa que a gente vai deixar de viver a vida ou vai deixar de aproveitá-la. Antes, a perspectiva de eternidade, versículo 11, dá sentido ao hoje, porque traz significado. Porque não ficamos na desesperança ou no para que viver, para que eu me esforçar se nada é para sempre. Nada é para sempre, mas eu creio num Deus que é eterno e que um dia me chamará à eternidade. E por isso aqui, o que é temporal, o que é efêmero, o que é por pouco tempo, eu quero viver na perspectiva da eternidade. Isso dá um novo sabor. Isso dá um novo sabor aos momentos bons da vida. Eu conheci uma senhora que gostava de fazer caminhadas na natureza e amava a natureza e dizia assim: e o melhor que é a eternidade ainda está por vir. Uau! Essa perspectiva brilhava nos olhos dela. E ela não deixou de curtir a natureza aqui, de fazer suas caminhadas, mas a esperança na vida eterna fez com que ela curtisse ainda mais, mas com outros olhos. E quando passamos por momentos difíceis, nós podemos saber, além do fato, não são para sempre. Eu me apego no Deus que é eterno e que um dia vai me ressuscitar para uma realidade onde não vai mais ter sofrimento e numa realidade onde não vamos mais precisar nos afastar de abraçar. Se você tem essa perspectiva também de eternidade, ela lhe dá suporte para dentro dos momentos desafiadores que vivemos agora. Que Deus te abençoe, que Deus te dê este olhar. E que sim, a partir disso, você encare a vida, o dia a dia como oportunidade. Porque a grande oportunidade maior ainda está pela frente. E esta ninguém pode tirar de você se você está em Cristo Jesus. Quero orar ainda com você. Pai amado, obrigado porque Tu nos dás esperança de vida eterna. Obrigado porque Tu também, a partir dessa perspectiva, renovas a nossa alegria nas pequenas coisas da vida, no efêmero, no dia a dia, como também nos ajuda a perceber aquilo que é de maior valor, os relacionamentos, família, amigos, irmãos na fé. E assim também queremos pedir que Tu nos fortaleças nos momentos difíceis. Tu sabes as pessoas que agora nos acompanham no momento de culto e que talvez estão sentindo muita saudade, que está difícil ou precisar ou conter-se de abraçar a saudade da comunhão. Senhor, renova a esperança em Ti. Renova a esperança em Ti. E dá-nos olhos e corações abertos para também nos ajudarmos mutuamente nos desafios que cada um de nós enfrenta. E assim confiamos a Ti, todos os que sofrem, pedimos o Teu amparo, o Teu consolo. E Senhor, aqueles que têm a oportunidade de momentos bons agora, dá a eles a alegria e a perspectiva de viver os momentos bons na Tua presença, em gratidão a Ti e com o olhar voltado para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus renove a tua alegria e esperança e te dê a paz em Jesus Cristo. Amém. Obrigado por nos acompanhar.